Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, editora Autografia, primeiro, segundo volume, terceiro volume chegando aí, né? Bem pessoal, estou muito feliz aí, queria bater um papo aí com os demais telespectadores, né? A respeito de coisas da vida, né? Muitos conhecem a minha história da minha esposa, né? Dois filhos que partiram, o Vitor em 2013, a Vitória em 2015, e nós fomos avisados antes deles irem, né? E entendemos e conseguimos interpretar o que é o arrebatamento do Espírito, o arrebatamento da igreja, né? Nós somos a igreja, e aí nós tivemos todo esse conhecimento, né? Entendimento, porque quando vinha a nós, veio a minha revelação em 2013 de que Jesus voltaria em 2015 para minha filha e para mim, eu pensei que voltaria para mim também, mas eu recebi a revelação que voltaria para ela. Foi aí que eu entendi, né? E depois começou uma série de busca, de levantamento, né? O porquê de a Vitória, 15 anos. Vitória tinha uma vida exemplar, né? Um bom testemunho de vida. É comentado até hoje aqui onde eu moro, em Campo Grande. E em Nova Iguaçu, onde nós moramos também, ali no bairro da Palhada, ali no conjunto, ali no condomínio da Caixa Econômica, né? Condomínio Palhada, Residencial Palhada. E aí eu comecei a questionar Deus, eu queria, Jesus fala buscar e acharei, comecei a buscar, né? Perguntar mesmo por quê. Perguntar a Deus por quê não é proibido, porque você tem que saber, você tem que entender. Ah, mas que não compete não. Não é que não compete não, compete a cada um, depende da pessoa. Eu perguntei mesmo e eu quero saber, Senhor, porque eu sempre procurei andar com integridade. Tem inclusive um versículo que eu postei ontem no Facebook, muita gente curtiu, né? Comentou, que o rei Salomão, chegou um momento, o rei Salomão ou é Davi, se eu não me engano, um dos dois, né? Acho que é isso mesmo, não é Isaías não. Eles chegam a comentar o seguinte, né? Eles falam, Senhor, eu tenho andado com integridade, eu quero justiça. Então eu comecei a questionar e perguntar a Deus isso. Eu quero entender o porquê, minha filha e meu filho, os dois. E aí Deus nos deu a explicação. Aí começamos a gravar vídeos. Criamos um projeto chamado Vitória Cristina, né? Lançamos esses dois livros e temos ajudado inúmeras pessoas, só que agora, hoje, a gente tem feito um trabalho livre. Antigamente a gente fazia um trabalho em nome das igrejas. Nós fazíamos os trabalhos e as denominações que nós ajudávamos levavam o nome. E hoje quem leva o nome é o próprio Criador. Tudo nós damos glórias e honra a Ele. Claro que nas outras igrejas também fazíamos isso, mas não tão diretamente. Usávamos o nome de uma denominação. Agora a denominação é Jesus Cristo Reina. Acabou, Deus é Altíssimo e é isso aí. Então nós continuamos fazendo o trabalho que já fazíamos antes. Visitas a hospitais, orfanatos, presídio já tem um tempo que eu não vou. Eu tenho que ver se eu marco e volto a visitar presídios, né? Até mesmo que eu quero que minha esposa veja, porque eu já vi algumas coisas, para ela aprender a entender. Bem, mas aí tivemos várias experiências, né, que nos ajudaram, foram mais as experiências, porque eu comecei a perguntar a Deus o porquê. Então Deus começou a me levar em arrebatamento em espírito, que em outras religiões e filosofias dizem desdobramento, para a ciência é EQM, que é experiência de quase morte, tem até inclusive registros em prontuários de milhões de pacientes. Eu tenho amigos que eu conheci ao longo do que aconteceu comigo, fui conhecendo pessoas que se tornaram meus amigos. Hoje nós mantemos inúmero contato, conversamos uns com os outros sobre o assunto, e a gente foi descobrindo muita coisa, né, juntos. E aí tivemos a certeza que isso aqui é uma passagem, né? Aí descobrimos que é o arrebatamento do espírito, não é o arrebatamento como se a Record mostrou aí, aquilo tudo é ficção, tudo mentira, aquilo ali é mentira, não vai acontecer aquilo ali. Eu falo com toda a convicção. E muitos que falaram, você vai ver, já até, partiram. E vocês, nada te impede de pensar nisso, mas tu vai partir, quando for pro outro lado, tu vai ver.
Então eu tive muita experiência fora do corpo e vi, Deus permitiu eu ver muita coisa do outro lado da vida. Foi onde eu voltei diferente, depois de mais de 30 anos de evangelho, onde eu mesmo preguei várias vezes um arrebatamento errado, né? E aí recebi a ligação de um filho de um pastor doido, lá de Campos, ligou para mim, só que também recebi a ligação de uma menina lá de Volta Redonda, aconteceu um fenômeno com ela, e aí entraram, então pessoas me procurando, só que eu não sou nada, eu sou só um instrumento de Deus. O que eu posso é compartilhar algumas experiências que eu vivi, nem todas eu conto no livro. Agora no terceiro livro, no terceiro volume, já falei com Deus que eu vou divulgar, né, muita coisa que eu acho que já é o momento de falar, não vou omitir, tá me entendendo? Algumas eu já estou divulgando em vídeos, né, tanto no canal Projeto Vitória Cristina, como no canal Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco. Não é onde eu estou de paletó preto não, onde eu estou vestido de branco. E por que eu decidi, de um tempo a cá, começar aos pouquinhos a falar? Porque já está acontecendo coisas, e vão acontecer mais coisas ainda. E vai ter gente aí que vai ficar doida, como esse pastor ligou lá de Campos, que meu filho teve uma experiência fora do corpo. Meu filho de 17 anos, criado no Evangelho, era o baterista da igreja, e aconteceu um fato gigantesco na vida dele. Ele chegou para mim e falou: pai, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu comigo, entendeu? E eu estou até feliz, estou mais confortado, estou satisfeito, está tudo no controle de Deus. E aí o pai dele: meu filho, mas está acontecendo isso, está acontecendo, e o filho dele: pai, está tudo no controle de Deus, vendo? Está tudo no controle, não se desespera não, vendo? Mas e arrebatamento? Pai, não vai ter arrebatamento, o senhor não entende, arrebatamento do espírito. Nós não somos o corpo físico. O Douglas aqui não é o Douglas, eu estou como Douglas. Eu sou o corpo espiritual, que é um outro corpo, e eu vi isso. Eu não vi as almas, vi o reino, uma parte do reino de Deus. Eu não vi o reino de Deus. O reino de Deus é algo muito tremendo, é algo assim que não é fácil de te explicar como se faz para ver o reino de Deus. Eu não vi, eu vi uma parte dos céus, tá? Existem degraus, existem N situações no mundo espiritual, tá? Já está acontecendo muita coisa. O arrebatamento de espírito já acontece há muito tempo. Você vê pela passagem de Lázaro, o melhor exemplo que Jesus deu quando ele morreu, a morte física. Todos nós vamos passar pela morte física, isso é fato, né? Dona Salustiana, né, que esperou tanto arrebatamento e tal, soube hoje que ela acabou de partir, né? Soube que ela partiu, graças a Deus, uma serva do Senhor, está bem agora, né? Já está caminhando para o reino. Só que vai passar por um processo ainda, vai passar por alguns lugares, tá sendo orientada, né, para explicar a ela o que aconteceu, mostrar a ela que ela tinha que passar por aqui, que aqui ela era Salustiana, lá ela tem um outro nome. E tem um processo tremendo, irmãos. E vai ainda acontecer muita coisa, assim como esse pastor, a Ana, Margarida, Jennifer, e tantos outros, pessoas de inúmeras religiões, têm entrado em contato comigo, e também com outros líderes que têm experiências, né, fora do corpo. Estou entendendo, ainda vai acontecer muita coisa, né? Por exemplo, nem tudo eu falo para a igreja, nem tudo eu falo para certos amigos, líderes, até teólogos, pastores, eles não vão entender porque as coisas espirituais são para os espirituais. Às vezes o cara tem uma teologia, mas não é espiritual. E não quer saber de certas coisas aí, não pergunta a Deus. Tá me entendendo? Não, não é questionar Deus, é perguntar: eu quero saber por quê, pai, me explica. O filho não fala assim com a mãe e com o pai? Então, eu falando: eu quero saber o porquê, pai. O que está acontecendo aí? Aí Deus vai e explica. Tá me entendendo? Às vezes não responde no mesmo dia. Às vezes leva meses, até anos para responder, né? Deus, ele fala quando é o momento certo, quando você está apropriado para ouvir aquilo, ou para ver aquilo que você vê. O que eu quero trazer nessa conversa entre nós, esse bate-papo com os irmãos aí, inúmeras perguntas também, pessoas têm feito,
e eu tenho respondido em vídeo, tá? Vá lá no canal Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco, ou Projeto Vitória Cristina, que é um novo canal. O Douglas Cavalcante já está alcançando aí uns 2.000 inscritos, né? E já o Projeto Vitória Cristina está começando, mas já está caminhando aí, está subindo já está com acho que 50 e poucos inscritos, ou 60 e pouco. Está subindo o número de inscrição, né? O mais importante é que você tem que entender que está tudo no controle, viva a sua vida, tá? Também tem a página Livro Entre o Céu e a Terra, tá? E tem também a página Projeto Vitória Cristina, que é onde nós fazemos os trabalhos, e minha esposa desenvolvemos agora no nome do Projeto da Vitória. Não pedimos dinheiro, nada disso. A gente pede doações quando vamos fazer alguns trabalhos e mediante as doações que são dadas, a gente apresenta também. Se for uma doação tipo assim em dinheiro, a gente agradece e tira a cópia e manda, coloca no Facebook, posta no Facebook, gratidão, né, a pessoa que doou. E procura fazer tudo assim aberto, porque eu trabalho, não preciso, né? E se amanhã ou depois eu não estiver trabalhando, eu vou trabalhar em outro lugar, Deus vai manter sempre a porta aberta para mim, porque o momento agora é de manter a porta aberta. E fechar as portas. Fechou as portas como fechou para minha esposa. Minha esposa não tinha entendido, porque fechou mesmo, em todos os sentidos, as portas financeiras. Todo lugar que ela procurava tem um bom currículo, mas as portas se fechou. O que aconteceu? Era o tempo que ela precisava para me ajudar a terminar o livro. E aí ela terminou o livro. Agora as coisas estão começando a caminhar devagarzinho. Deus tem nos dado condição de prosperar, né? Temos prosperado. E a vida continua, né? Então, existem N situações, fique tranquilo, confie em Deus, tá? Tá tudo no controle do Criador, vai vir muita coisa aí, não se desespere. Estão chegando muitas crianças novas, né? Eu já gravei um vídeo que eu falo sobre isso, crianças que não são crianças. Tem um montão de curioso, como assim? Né? Crianças não são crianças. Aí eu faço a pergunta, você está preparado para ouvir? Ou para escarnecer? Porque Paulo fala que as coisas espirituais são para espirituais. Os que não são espirituais escarnecem. Quer dizer, esse cara tá maluco, eu não sei o que lá. É isso que ele quis dizer, tá me entendendo? Porque ele não entende. O grau de evolução mental dele ainda está baixo. Não que ele seja inferior, não existe inferioridade. É como se fosse uma escola. Nós vivemos, a Terra é uma escola. Então tem aqueles que estão no primeiro ano, tem aqueles que estão no segundo ano, é a escola do mundo espiritual, a escola dos céus, vamos dizer. Aqui a gente aprende, né, a importância da paz, por isso que tem a guerra, e aí você vai aprender porque existe as trevas e a luz. Aí o que te agrada mais? A luz é muito boa, poxa, ela ilumina tudo, dá para ver tudo, né? Mas e as trevas? As trevas ela tem uma vantagem que dá para se esconder em alguma situação, né? Você tira alguma coisa das trevas, mas até ela tem uma coisa muito ruim também, que tudo é negro, tudo é escuro, não dá para ver nada, né? E isso tudo tu vai aprendendo, né? Então vai vivendo a vida, vai levando. Hoje só está eu e minha esposa, fisicamente, por enquanto. Cara, a gente está voltando para o reino de Deus. Eu até postei uma foto dizendo, espero voltar e tirar no mínimo um 7 aí, né? No máximo um 7. E no mínimo um 6, né? Menos de 6 eu não quero tirar, não. Quando voltar para o reino de Deus, dei um bom testemunho. Não quero entrar na lista dos suicidas, né? Infelizmente tem muitos aí. Né? Esse daí, a nota 0. Não tem nem que falar, nenhum ele vai receber, porque é desistência. No quartel se dá o nome de, eu quando servi eu lembro, de, como se diz, é um nome no quartel, desertor, é um desertor, quer dizer, fugiu da sua missão, do seu cumprimento, da sua lei, né? E um assassino, ele é considerado, e o assassino é só quem dá tiro, facada em si mesmo não, ou morre enforcado e assim por diante não. Aquele que deseja morrer, quer sair logo desse mundo, é considerado um assassino, vai dar conta. Tá? Então, só o seu desejo, a sua intenção, mas está muito difícil. Tem de bom ânimo, luta, não desanima, não desista.
Tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe vocês. Firme com Jesus, não desanima. Luta, batalha, combati o bom combate, né? Guardei a carreira, né? Não, terminei a carreira e guardei a fé. Foi isso que Paulo falou? Não pode desanimar, tem que continuar lutando. Tá me entendendo? E os amigos aí que têm perguntado, pastor, o que você acha disso, juízo final? Nós estamos vivendo juízo final. Tudo que está se cumprindo gradativamente, simultaneamente, você não vai nem perceber. Quando você menos imaginar, já aconteceu o que tinha que acontecer. Outro detalhe, nem todos estarão para ver aqui, saberão do outro lado, tá? Da transformação da terra, de uma nova terra, numa terra melhor. Outro detalhe, existe outros mundos? Claro que existe. Só os espirituais mesmo entendem. Eu recebi uma mensagem de um menino que ele teve uma experiência tremenda de arrebatamento e ele não estava entendendo nada quando um anjo veio do lado dele e foi explicando a ele tudo o que ele estava vendo. E ele viu outros mundos, com pessoas andando normal, mas pessoas que um dia viveram aqui. Tá me entendendo? E estão vivendo em outros lugares e muito bem felizes. Em lugares que não tem morte, não tem maldade, não tem doença, não tem nada, é perfeito. Tá? E muita coisa ainda vai acontecer. E aí ele me procurou por quê? Porque ele disse que estava procurando alguém que pudesse confirmar só o que ele viu, e o anjo falou com ele. E aí ele encontrou uns vídeos meus, e aí entrou em contato comigo. Eu fui, ó, tudo que você viu, eu vi, só que você viu algo além do que eu vi. Que ele viu algumas coisas que eu não tinha visto, para mim foi novidade. E ele disse que quando ele voltou ao corpo dele, ele ficou muito feliz e tranquilo. Ficou calmo, sabe? E o pai dele também é pastor, e o pai dele entrou em contato comigo, conversamos muito. Pastor, isso é novo para mim. Eu falei, pastor, mas... Aí eu cheguei até a pensar que era coisa do demônio. Eu falei, pastor, o demônio vem para quê? O que a Bíblia fala? Aquilo ali é só um exemplo que a Bíblia fala. Veio para matar, roubar, destruir. E o Senhor falou para mim que quando seu filho voltou, a experiência que ele teve de arrebatamento, ele voltou mais feliz, ele voltou acreditando mais ainda em Deus, e o Senhor mesmo falou que ele voltou transformado, que ele é uma outra pessoa, que ele agora é uma pessoa de alto astral, que continua vivendo com mais alegria. O demônio trouxe a ele conforto? Perguntei ao pastor. O demônio deu a ele vida para ele ficar mais feliz e viver a vida, e motivar outras pessoas e falar mais do Criador. Se o próprio Jesus ele fala que pode Satanás lutar contra ele mesmo e dividir o reino, claro que não. Então, pastor, ele teve uma experiência real. E ele teve realmente fora do corpo, ele teve uma experiência de arrebatamento, ele teve uma experiência que ele conversou com os anjos, que ele viu várias coisas, ele viu as pessoas que ele viu, eu vi também. E eu vi mais ainda, eu conversei com a minha filha, Vitória, que partiu em 2015. Ela falou para mim não desistir e cumprir a minha missão, não desistir e cumprir minha missão até o final. O pastor, meu Deus, como é que pode? Eu só estou acreditando no Senhor porque meu filho viu isso tudo, ele mudou, é outra pessoa agora, é mais feliz, é tranquilo. Eu falei, então, pastor, graças a Deus por isso. Ele falou, não, eu quero aprender mais agora. Falei, pastor, o que ele viu, o que eu vi, e ele viu mais do que eu, é uma centelha do que é. A questão de mundos, e existe muito mais coisa, pastor. Eu já vi vídeo aí de pessoas que estão buscando conhecimento, que Deus mostrou coisas tremendas a essas pessoas, como mostrou a nós, e vai mostrar muitas outras pessoas. Tem pastor entrando em contato comigo, pastor, eu li o seu livro. Outro pastor, poxa, pastor, eu queria tanto ter essas experiências que o senhor fala em vídeo. Irmãos, ore a Deus. O que eu falo é isso. Senhor, eu gostaria muito que o senhor me mostrasse a verdade. Fala isso. E eu queria que o Senhor me ajudasse a complementar e entender a Bíblia. A Bíblia ela é espiritual. Tem muita gente que lê, com muitos líderes espirituais aí, não estão entendendo nada, estão interpretando tudo errado. Está tudo no controle de Deus. E aí e às vezes leva pânico para as pessoas, desespero para as pessoas, está tudo no controle. Tem que ficar tranquilo, viva a sua vida, faça a sua parte. Está me entendendo? E quando chegar só, tá com medo da morte, não existe morte, pelo amor de Deus. Isso daí é o corpo físico que te condiciona a ter esse medo, esse pânico,
Tal. Você não é o corpo físico, pelo amor de Deus, o seu corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Paulo deixa bem claro. 1 Coríntios, não, acho que é 2 Coríntios 12, ou 1 Coríntios 12, não. 2 Coríntios 12, quando Paulo fala que conheceu um homem, que foi o terceiro céu. Como ele foi o terceiro céu no corpo? Não, ele fala, não sei se no corpo, fora do corpo. Quando se fala no corpo, quer dizer, ele mentalmente foi, não, ele foi fora do corpo. É o espírito que se desprende do corpo físico e vai ao terceiro céu. Tá me entendendo? Só que naquela época, Paulo ainda não tinha tido a revelação de muita coisa. Não entendia muita coisa. Por isso que Paulo fala, ele pensava que o arrebatamento era do corpo físico. Aí ele fala lá em Filipenses, eu não sei qual o capítulo, versículo, mas fala lá em Filipenses que ele fala, e nós que estivermos vivos, no soar da trombeta, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados. Ele pensava que isso é por isso que ele falou, e nós, igreja. Ele pensava, e o que aconteceu? Paulo morreu e todos daquela época morreram. Ninguém foi arrebatado, porque o arrebatamento é do Espírito. Mas ele não teve o entendimento ainda, não tinha tido o entendimento. Né? Mas é isso aí. Irmã Jennifer, eu queria deixar claro aí para a irmã Jennifer. Aí, irmã Jennifer, a irmã falou, poxa, pastor, o senhor foi ao céu, né? Eu sei que lá. Bem, Jennifer, não foi só eu não. São milhões de pessoas que estão tendo essa experiência, né? Que o próprio Criador e o próprio Jesus Cristo, que é o líder da terra, é o Rei, é o nosso Senhor, né? O nosso pastor, verdadeiro pastor, é Ele que já deu a ordem e está acontecendo inúmeros fenômenos no mundo para nos mostrar que nós não somos daqui, mas que nós temos que passar por aqui e que nós temos que cuidar daqui, do planeta Terra, temos que cuidar. Por quê? Isso aqui é um projeto que o Criador criou para nós, com um propósito bom de nos ajudar, né? De nos abençoar. Isso é uma outra coisa que você vai entender mais a fundo. Quando terminar o seu... De repente aqui ainda alguma coisa você vai entender, e quando sair daqui você vai entender também. Tá? Só que você vai entender muito mais do que aqui. Você vai chegar nos céus, algumas coisas eu conto, minha esposa também viu algumas coisas fora do corpo, né? Arrebatamento do espírito. E nós vimos coisas, né? A diferença dos céus para a terra, vamos dizer que lá é muito mais evoluído em comparado com aqui, mas lá tem mar, né? Lá tem árvores, tem plantas, né? Só que lá tudo funciona, não existe maldade nenhuma. Os animais, né, te respeitam, os animais, os leões, né? Tudo lá te respeita, né? Não tem esse negócio de instinto animal, é morder, é arrancar sangue, não, até que mesmo porque lá não tem sangue, são todos espirituais, né? Tudo espiritual, tudo lá é espiritual. As plantas louvam, as flores louvam, né? Existe lá museu, mas tem um museu que mostra as coisas, como foi feita a Terra, isso tudo tem que ter, como foi construído o planeta, né? Adão e Eva, mostra as histórias, só que real. O que nós temos aqui é, como eu falo, uma centelha do que é. É um pingo que nós temos aqui de conhecimento do que é realmente. Do outro lado você vai saber. Então, existem ministérios lá do outro lado, né, de várias áreas, para explicar. Deus é perfeito, pelo amor de Deus. O que acontece é que a gente tem que ficar tranquilo, não ficar desesperado. Tá tudo no comando, cria, essas almas estão chegando aí nova, né, essas crianças estão nascendo aí, dê muito amor, integridade, ensine a elas, vamos ajudar ao Criador, fazer a nossa parte também. As pessoas têm um problema muito grande, o ser humano quer botar tudo na mão de Deus, não quer fazer a parte dele. Pelo amor de Deus, a gente fazer a nossa parte. A parte que cabe a nós, temos que fazer. O que cabe a Deus, ele vai fazer. Por exemplo, uma criança dessa, ele enviou, aí no meio de uma família que às vezes estava numa briga, numa confusão, a criança vem. A criança traz o que? Esperança. Agora cabe você ensinar ela um caminho bom, mostrar ela a importância da higiene, de não jogar papel no chão, de plantar plantinha, de cuidar da plantinha, de regar a plantinha, né?
Tudo aquilo que você de repente não fazia, ou seu pai não te ensinou, ensine essa criança, dê mais amor, ensina as coisas corretas. Não, meu filho, isso aqui ó, não pode não. Ó, isso aqui é teu, isso aqui não é teu. Ó, meu filho, respeita aqui o negro. Ó, meu filho, você é branco. Você que é negro, ó, meu filho, respeita o branco, né? Você que é casado, sabe que existe o casal de homossexual, ou existe homossexual. Eu, por exemplo, tenho 19 anos de casado com a minha esposa, mas eu tenho que respeitar, não tenho que usar de violência, que Jesus fala, a violência gera violência, se você rebater com a violência. Mas isso aqui é um casal de homossexuais, eles decidiram se casar, mas tem um porém. Você é homem, um exemplo. Você tem que casar com uma mulher. Você tem que procurar viver com uma mulher. Eles não estão proibidos de estarem juntos, mas o papai está ensinando o que convém. Você tem o quê? Aí de baixo. Então tem que ter toda essa orientação, esse cuidado. Não que vá condenar, apontar, não, de jeito nenhum. Tem que ensinar. Por exemplo, no outro dia eu estava conversando com um amigo meu, tem um amigo que é homossexual, então eu estava explicando a ele. São várias coisas que eu estou comentando aqui hoje, tá? O vídeo, o propósito é esse. Ele é homossexual, a gente se dá super bem, almoça junto às vezes, toma café, bate papo. Ou na casa dele, tá me entendendo? Conversa. E aí ele falou, poxa, eu gosto tanto de você, Douglas, porque você é um evangélico diferente. Eu falei, não, não é evangélico diferente não, eu simplesmente sigo os padrões. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, que cor é essa aqui? Aí eu peguei uma caneta preta. Que cor é essa caneta aqui? É preto. Não é preto? Falou, claro que é preto, Douglas. Caneta preta. Falei, não, mas não é preto, você está enganado, essa caneta aqui é vermelha. Aí ele, como assim, Douglas? Eu tô vendo que é preta. Não, é vermelha. Aí ele falou assim, tá de bobeira comigo, o que tu quer dar a entender? Já vem você. Eu falei, então, agora eu vou te falar. A caneta é preta, mas eu vejo ela como vermelha, não é verdade? Mas o que que ela é? Ela é preta, mas eu digo que é vermelha. Assim é você. Você nasceu homem, falei para ele. Você nasceu homem. Você se vê como vermelho. Aí ele ficou calado só me ouvindo. Você pode se pintar de amarelo, de azul, de roxo, seja a cor que for, mas você é homem. É mentira que eu estou falando? Aí ele, pô, Douglas, você não é mole, cara. Aí como a gente se dá bem, aí se descontraímos ali e tudo, tá me entendendo? Então o que eu quero falar é isso, aí orienta a criança, explica. Se amanhã ela decidiu pro outro lado, o problema é dela. Você também não pode violentar, você não pode querer fazer, né, querer utilizar como muitos utilizam a força. Não, as escolhas, né, cada um tem as suas escolhas. Mas eu sempre costumo viver o que é, eu falo com a minha esposa. Por exemplo, eu estou no trabalho, eu estou trabalhando, fazendo algumas coisas que o patrão pediu e que convém a mim fazer também. É minha obrigação. Se eu ver que não está dando mais, eu vou chegar e vou falar, chefe, eu não estou aguentando mais fazer isso não, chefe. Me ajuda, ou então o senhor me tira, me muda de função, mas eu não estou em condição mais de fazer. Então a vida é assim, a gente vai aprendendo e vai vivendo uns com os outros e vai levando. Tá me entendendo? Até chegar a nossa hora de ir embora. Terminou o nosso tempo, todo mundo tem seu tempo aqui. Não precisa tirar ninguém de A, de B, ou tentar convencer. Ela mesmo vai ver, a própria pessoa vai analisar e vai ver mesmo. Poxa, igual alguns amigos eu falo, observa a vida, cara. Todo ano, é um outro vídeo que eu gravei específico, falando, todo ano só vira o número, mas tem catástrofe aqui, aí um outro ano, catástrofe lá. Aí o outro ano acontece um problema disso. Aí outro ano um país melhora, o outro piora. Aí outro ano aquele país estava ruim, melhora, e o outro que estava bom, piora. Né? Aí ele falou, poxa, pastor, será que a gente vive uma Matrix? Eu falei, não, isso aqui não é Matrix, isso aqui é uma passagem. Precisamos passar por aqui e aprender. Tá me entendendo? E ir vivendo a vida. Vai estar indo à igreja, lá, templo feito por mãos humanas, né? Porque Deus ele habita em todo lugar, né?
mas está indo na igreja, feito por muçulmano, que eu mesmo frequento uma vez ou outra, né? Às vezes eu visito e tal, não há problema. Tá lá junto lá do pastor lá ajudando, faz a obra, mas faça o bem o tempo todo, faça o bem, ame a Deus, ame o próximo, faça o que Jesus ensinou, o que o mestre nos ensinou, faça o bem o tempo todo. Ah, mas alguém te deu um tapa aqui, vira outra, faça e segue avante, meu irmão. Não se entrega não, porque um dia você vai ter que terminar o teu dia aqui, você vai embora, vai prestar conta. Então a vida é assim, vai observando, aí vai observando, eu sempre falo, vai observando. Lê Eclesiastes, lê o livro de Eclesiastes, recomendo muito. Lê o livro de Eclesiastes. Eu conheço evangélico aí, está há anos na igreja, mas nunca examinou o livro de Eclesiastes. Aí um dia desse eu recebi um comentário de um pastor que ele leu um capítulo que eu dei para ele de Eclesiastes. Se não me engano foi o Eclesiastes capítulo 4 ou 7. Pastor Douglas, que mensagem de Salomão, que observação sobre a vida. Falei, então lê o livro todo. O senhor vai ficar impactado. Meu Deus do céu. Salomão deixa claro que esse mundo aqui, tudo aqui é ilusão, nada disso é real. É real para assim, enquanto estamos no corpo físico é real, mas quando sair do corpo, como eu saí, e outras pessoas estão saindo, estão vendo, né? Umas não entendem, estão buscando entender. Eu já entendi tudo. Então viva a vida com alegria, com paz e ajude essas pessoas aí no desespero, o que está acontecendo. Aí tem, caramba, já tem amigos meus que já se convenceram, ah não, o pastor Douglas, alguma coisa aconteceu, então outros que me conhecem como Douglas, ah não, o Douglas, alguma coisa aconteceu com ele. E com a esposa, eles estão vivendo a vida normal.